Hola chicos e chicas, como estão vocês? Bien? Bom, pessoal, vamos aqui a mais uma aula de espanhol e hoje nós vamos falar sobre el artículo neutro lo. Vocês viram em outras aulas, no ano passado, que foi falado sobre o artigo determinante, os artigos indeterminantes e agora a gente vai falar sobre o neutro. Quando a gente fala neutro dentro da gramática, é porque ele não vai variar, ou seja, é invariável. Independente de onde ele apareça, ele vai estar de forma neutra, ele vai neutralizar de forma que. Então, aqui vamos para o conceito. O artigo neutro lo, inexistente em língua portuguesa, é utilizado para substantivar adjetivos e advérbios. Então, quando ele aparecer, nós já sabemos que ele nem vai variar para forma feminina e nem também vai para o plural. Ele só aparece em uma única forma, que é a forma lo. Então, nós já entendemos que se ele é utilizado para substantivar adjetivos e advérbios, então nós entendemos que ele jamais virá diante de um substantivo. Vamos aqui aos exemplos para que vocês possam entender de forma mais tranquila. Lo mejor de todo fue la fiesta. Mejor é igual a melhor, que é um adjetivo. Então, observem aqui que as letras em preto vai ser a frase em espanhol, em vermelho vai pegar esse adjetivo e na frente o advérbio, e a parte verde que vem em seguida vai ser a tradução da frase, que significa dizer: o melhor de tudo foi a festa. Passamos para o próximo exemplo. La paz es lo más valioso sentimiento. Mas é igual a mais, que é um advérbio. A paz é o mais valioso sentimento. Então, vamos aqui. Vemos uma observação. Cuidado. O artigo neutro lo é utilizado antes de adjetivo mais preposição. Masculino singular, el. Lo bonito em um partido es ver goles. O bonito em uma partida é ver gols. El bello coche de Pablo foi muito caro. O belo carro de Pablo foi muito caro. Também se utiliza diante do pronome relativo que equivale a aquilo que ou o que. Lo que me encanta em ti es tu inteligência. O que me fascina em ti é a tua inteligência. Então, vamos aqui mais uma observação. Atenção! Nunca coloque o artigo neutro lo na frente de substantivos masculinos. É muito comum os brasileiros cometerem esse erro, confundindo lo com o, artigo masculino em português. Substantivos masculinos aceitam somente o artigo el. Vamos às expressões coloquiais com o lo. Emprega-se o artigo neutro lo em diversas expressões coloquiais, por ele não apresentar variação para gênero e número. Chama-se neutro. Veja alguns exemplos. Lo más adjetivo, más que. Intensifica o valor do adjetivo. O que é intensificar, minha gente? Quando eu intensifico algo, eu estou aumentando, eu estou expressando que há algo mais do que aquele adjetivo possa colocar. No sabes lo complicada que es mi situación en la oficina. Você não sabe o quanto é complicada a minha situação no escritório. Agora, lo más advérbio más que intensifica o valor do advérbio. Anteriormente, nós vimos que estava intensificando o valor do adjetivo. Agora, nós vamos intensificar o valor do advérbio. No me di cuenta de lo rápido que passou este ano. Não me dei conta do quanto passou rápido este ano.
E agora, lo mais particípio mais que intensifica o valor do particípio. Particípio é o quê? O verbo no particípio. Vamos lá o exemplo. Mira lo roto que está este traje. Olha que rasgada que está esta roupa. Contração do artigo, contracção do artículo. A língua espanhola possui apenas 2 tipos de contração, al e del. Al, preposição a mais artigo, el. Voy al puerto. Del, preposição. Eu vou mostrar mais alguns exemplos para que fixe melhor para vocês. Meus amores, então vamos aqui observar. Novamente, el artículo neutro definido que pode ser traduzido como o e que tem a função de substantivar advérbios e particípios, ou seja, de fazer com que eles passem a ter função de substantivo em uma oração. Veja a diferença abaixo. Exemplos. Dedicarles más tiempo a mis hijos es bueno. Dedicar mais tempo aos meus filhos é bom. Lo bueno es que puedo dedicarle más tiempo a mis hijos. O bom é que posso dedicar mais tempo aos meus filhos. Observem que no primeiro exemplo, a palavra bueno exerce a função do adjetivo, pois caracteriza o ato de o sujeito dedicar tempo aos filhos como algo bom. Já no segundo exemplo, a palavra bueno, que geralmente tem função de adjetivo, exerce a função de substantivo, o bom. Então vamos lá. Uso do lo em espanhol. O artigo neutro lo é uma particularidade da língua espanhola que não tem nenhum correspondente na língua portuguesa. Então, quando você pensar, Renata, e como é que eu posso dizer esse lo no português? É porque isso é exclusivo da gramática espanhola. No português, não existe essa função de neutralidade de um artigo. Então, vai aparecer somente na língua espanhola. Diferentemente dos outros, los e las. O artigo lo em espanhol não tem gênero, como eu disse anterior a vocês, nem vai para o feminino e nem vai para o plural, porque nem tem gênero e nem tem número. E por esse motivo é classificado como artigo neutro. Então vamos aqui. Usado para fazer referência. O artigo neutro lo é utilizado para fazer referência a elementos abstratos ou inanimados, ilustrados, por exemplo, por adjetivos, advérbios e verbos no particípio passado. Exemplos. Lo mejor está por venir. O melhor está por vir. Adjetivo com função de substantivo. Lo poco que tengo es para ti. O pouco que tenho é para você. Advérbio com função de substantivo. No se arrepiente de lo dicho. Não se arrepende do que foi dito. Particípio com função de substantivo. Observe que nos exemplos acima, as palavras mejor, pouco e dicho são termos abstratos, usados para dar ênfase. O artigo lo também pode ser utilizado para enfatizar algo. Nesse caso, ele é seguido do pronome relativo que e pode ser traduzido como quão, como e ou o quanto. ênfase a adjetivos. No imaginas lo cansado que estou. Você não imagina o quanto estou cansado. Veja que no exemplo acima, o artigo lo enfatiza a palavra cansado e mostra que o sujeito na frase não está só cansado, mas muito cansado. ênfase a advérbios. Te das cuenta lo tarde que es? Você já reparou como está tarde?
A frase acima, o uso de lo intensifica o sentido da palavra tarde. E vemos assim que o sujeito da frase não só chegou tarde, mas muito tarde. ênfases a particípios. Mira lo atrasado que estás. Olha quão atrasado você está. O artigo lo enfatizou o sentido do verbo no particípio. E é possível, assim, perceber que o sujeito da frase não só estava atrasado, mas muito atrasado. Usados em locuções. O artigo é combinado com outras palavras para formar locuções. Veja abaixo as principais locuções. Que é este niño? Como esse ninho é inteligente? Gente, misturei foi tudo aqui agora. Desculpa. Lo inteligente que é este niño? Como esse menino é inteligente. Intensifica um atributo, nesse caso, o quanto o menino é inteligente. Lo mais de. Chegamos atrasados a lo de Ana. Chegamos atrasadas ao da Ana. Esse ao da Ana, a lo de Ana, ele está... É como se a pessoa estivesse fazendo parte de uma conversa e ela estivesse inteiramente sabendo o que está acontecendo. Ou seja, dentro de uma conversa ela introduziu, poderia ser um evento, um aniversário, uma festa. Então, esse aldeana, a pessoa que está falando com a outra pessoa, ela sabe o que significa, está no meio da conversa. Não é um início de conversa para uma pessoa que não está a par de uma situação. Lo de Pablo foi melhor. O do Pablo foi melhor. Utilizado para abordar assuntos ou fatos já conhecidos entre os interlocutores. Ou seja, as pessoas que estão conversando, elas já estão sabendo sobre o que é. A Lo de Ana, Lo de Pablo, elas estão sabendo o que aconteceu, elas estão sabendo o que foi, para onde. Então, é algo que está dentro da conversa já. Observe que nos exemplos é necessário que os interlocutores já saibam do que a comunicação se trata. Ou seja, já devem ter um conhecimento prévio do assunto. Caso contrário, o sentido das frases não é compreensível. Por exemplo, se alguém chega para você do nada e diz: chegamos atrasados, alô, Diana. E aí você fica: alô, o que, Diana? O que foi que aconteceu? O que Ana fez? O que teve que Ana estava envolvida? Mas, se for dentro de uma conversa, onde todos os interlocutores estiverem a par, vai saber. Foi uma festa, ou foi uma reunião, ou foi um evento. Enfim, houve uma situação onde todos estão inteirados sobre esse assunto. Então, vamos lá. Lo mais pronomes possessivos. Lo mío es fotografar. O meu negócio é fotografar. Lo nuestro no tiene solución. O nosso problema ou caso não tem solução. O uso do artigo lo com pronomes possessivos expressa uma ideia que diz respeito a alguém específico. As frases com essa construção geralmente possuem determinadas palavras subentendidas que complementam o sentido, como é o caso de negócio e problemas ou caso. Lo mas. Lo mais valioso é o teu caráter. Atribui intensidade a um adjetivo. Na frase de exemplo, o interlocutor destaca que, comparativamente a todo o restante, o caráter da pessoa é o mais valioso, o que mais tem valor. Então, vamos aqui dicas importantes. O artigo neutro lo não pode ser usado antes de substantivo. Outra dica. Por quê? Porque a função dele justamente é substantivar.
Diferença entre el e lo. O uso de el e lo costuma causar bastante dúvida entre os alunos que estudam a língua espanhola. Como ambas as palavras podem ser traduzidas por o em português, é comum os estudantes ficarem inseguros em relação a qual artigo utilizar. A principal diferença entre o uso de lo e de el é que o artigo el é utilizado diante de um substantivo masculino no singular. Já o artigo lo, por sua vez, nunca é utilizado diante de substantivos. Ele costuma ser usado diante de outras categorias gramaticais, de forma a substantivá-las. Então, nós já sabemos, apareceu esse lo iniciando, a gente já sabe que ele será o substantivo da frase, beleza? Então, vamos aqui. Lo pode ser utilizado antes de palavras de gênero masculino ou feminino, no singular ou no plural. Por quê? Porque ele é invariável. Exemplos. Mi novio dijo que el restaurante es bueno. Meu namorado disse que o restaurante é bom. El miércoles empieza las clases. Na quarta, começam as aulas. Visitamos el Paraguay. Visitamos o Paraguai. Lo mejor de todo fue el regalo. O melhor de tudo foi o presente. Ellos no saben lo complicada que es la situación de mi hija. Eles não sabem o quão complicada é a situação da minha filha. Me impressionou lo linda que es la hermana de Javier. Fiquei impressionado com o quanto a irmã de Javier é linda. Lo interessantes que são essas pinturas. Como essas pinturas são interessantes. Confira esses conteúdos e vocês vão observar que em cada regrinha dessas, vocês vão ver que o lo ele tem uma função que ele sempre estará como substantivo da frase. Agora, eu vou explicar para vocês como nós vamos fazer a atividade. Agora, meus queridos, vamos aqui para esses exercícios que nós vamos fazer agora. Eu vou explicar para vocês verem o quanto é simples. Estivemos repassando o uso do el e lo em espanhol, um dos temas gramaticais mais complicados para quem fala português, pois não há um artigo neutro equivalente a lo em português. O artigo lo é muito usado em espanhol para expressões idiomáticas e frases feitas. Pessoal, no caso, as expressões idiomáticas são os adágios, os ditados populares. Então, vamos aqui ao exercício. Primeiro, relacione cada parte da frase com o resto do refrão. Em um lado, uma coluna tem o início do adágio, do ditado popular, e da outra coluna, que está enumerada, vai ser a sequência desse ditado popular. Então, vamos aqui na primeira, o que diz? No dejes para mañana, e aí nós vamos procurar, nessa segunda coluna, qual seria o restante desse ditado popular? Es oro lo que puedes hacer hoy. Olha, então aqui nós já temos nossa primeira questãozinha resolvida. Nossa primeira opção aqui, nossa primeira letra resolvida. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Ou seja, a frase muito conhecida da gente, não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Então, vocês têm duas formas de fazerem essa atividade. A primeira é vocês copiarem no caderno as duas colunas e ligar uma à outra. Depois, isso já sair completando cada uma delas na sequência que vem aqui nessa primeira coluna. Fica até mais prático e fácil. Em qualquer uma das opções que você fizer, lembre-se sempre que as atividades precisam ser anexadas na pasta de atividade de vocês.
porque a pontuação de vocês sempre é lançada quando eu vou verificar sua atividade se está resolvida, se está completa. Então, nunca esqueçam desse detalhe, porque é muito importante para a atribuição da expectativa de vocês, tá bom? Na segunda frase, no todo lo que reluce, então vamos lá, es oro, Dios lo ayuda, sale caro. Então aí vocês vão resolvendo cada uma delas e tentando concluir esse ditado popular. Lo mal comienza, aí a outra, lo cortés, lo bueno si breve, lo barato, no desees para los demás, al que madruga. Então, são frases bem simples e bem conhecidas da gente, tá bom? A segunda questão não precisa fazer. E aí, na terceira tem, passe para o espanhol. O que eu mais gosto é comer. Então, você vai ter duas opções. Se você tiver dicionário de língua espanhola, você vai consultar no dicionário e colocar. Mas se você não tiver, você pode ir para o Google Tradutor para poder traduzir para espanhol. Então, aqui, o que eu mais gosto é comer. Então, você vai dizer, o que mais me gusta é comer. E aí, você vai traduzindo cada uma delas para o espanhol. Do mesmo jeito, lembrem-se sempre, se optar fazer por o aplicativo, escrever nesse próprio espaço, lembrem de printar. É muito importante para poder anexar na atividade, já que você resolvendo aqui pelo aplicativo, eu não vou ter como conferir a sua atividade. Então, lembre-se sempre, copiando no caderno ou digitando, você vai ter que enviar as fotos para mim, seja print ou fotografia, tá bom? Letra B. Não imaginas o difícil que foi sair de casa. C. O bom de chegar cedo é que não tem trânsito. D. O menino dos olhos azuis é meu neto. E. Era o homem mais alto do mundo. F. O pai da Beatriz se chamava José. G. Não imagino o elegante que estava minha mãe. H. O velho gato do André está doente. Então, depois que você fizer todas, aí você pode ir lá conferir a resposta. Mas lembre-se sempre, antes você deve tirar o print ou tirar a foto para poder anexar na atividade, para poder não ficar sem a sua nota, tá bom? E aí depois você pode conferir tranquilamente, ver grande e até a próxima aula. Tchau, tchau!